A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, quem sabe, no programa que é o mais ouvido no plano espiritual, né? Da onde você tirou isso mesmo, só pra eu saber? Ibope espiritual. Do Ibope. Boa tarde, queridos ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje estamos com o time aqui oficial. Eu nem sei se nós somos o oficial. Acho que o oficial é da Yasmin. Eu acho que o oficial é da Yasmin, né? A gente hoje veio dar o ar. Somos o reserva, nós somos time veterano. Mas como isso aqui não tem graça sem vocês, eu queria passar o telefone fixo, que é o 3386-1400, 3386-1400, ou o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633, 98486-7633. Você também pode, na verdade deve, entrar lá no YouTube, na Rádio Rio de Janeiro, dar o seu like, pode colocar o seu comentário ali, ou entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, que eu estou com ele aberto aqui, vai ser um prazer. Aproveita, curte, compartilha, que ajuda a gente, né, a aumentar o engajamento, ajuda outras pessoas a poder, né, assistir, e é sempre um prazer. Sobre o que a gente vai falar hoje? Tudo novo. Tudo novo? Será que vai ser tudo novo mesmo? Será que é tudo novo? Ou a gente vai falar alguma coisa velha? Será que é tudo novo ou é tudo velho? Tudo repetido. Tudo repetido. Eu acho que mesmo que a gente repita, quando se fala de Jesus, né? Nunca é repetido, tem sempre alguma coisa nova, não é isso? É isso mesmo. Então, vamos ao Palavras do Mestre. O mestre hoje é Paulo. Hoje é uma epístola dos Coríntios. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante das consciências de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morrerão, e ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. De modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, alguém está em Cristo é a nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio do Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores do Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E aí, Hernani, hoje não tá fácil não, hein? Eu achei fácil. Achou fácil? Então vamos embora. Quando a gente olha para o lado científico do que acontece, né, quando a gente tira as alegorias religiosas, né, as condições personificadas, Paulo, Jesus, etc., fica mais fácil entender o que ele está falando.
Eu acho que Paulo, ele sempre recebia uma intuição espiritual de tão alto, que ele trazia uma visão já espírita, né? Da evolução do espírito, da evolução da alma, do que realmente é importante. E então os dizeres deles são mais técnicos, eu acho, nesse aspecto do reencarnatório, da evolução da alma. Todos nós fomos criados, segundo o próprio João, né? João Evangelista, a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, nós saímos de um todo, que é o princípio espiritual. E esse princípio espiritual, todos nós que estávamos num todo, viemos lutando anos e anos e anos, milênios e milênios e milênios, para se tornar a individualidade que somos hoje. Até se tornar Hernani, Iris, Yasmin, Márcia, Marcelo, Patrícia, João, nessa encarnação, foram muitos milênios encarnando, né, em seres orgânicos, vegetais, animais, e até então éramos tratados como um todo, como iguais, que estávamos sendo trabalhados energeticamente através dos cromossomas, né, do código genético de cada um desses seres, para um dia sermos uma individualidade. E aí chegamos no ser humano e temos a interação com outros seres humanos, causando dores, mágoas, prazeres, amores, sacrifícios, tudo sentimento. Em outros seres humanos, naquele momento, nós nos tornamos individualidade. Só nós levamos e trazemos aqueles sentimentos daquela forma para aquelas pessoas ou para aquela pessoa naquele momento no universo. Então nós nos tornamos diferentes do outro de acordo com o que nós fazemos no dia a dia. Os sentimentos que nós trazemos no dia a dia. É fácil de ver isso. Irmãos na mesma família levam sentimentos diferentes para o pai e para a mãe, ou para os próprios irmãos. Cada um traz um sentimento, uma dor, um amor, um carinho, uma afeição. A gente vai criando isso de acordo com cada encarnação que a gente tem. Por isso nós somos seres individuais, somos seres diferentes um do outro. Só que até chegar nesse ponto, a gente passa por escalas evolutivas do reino animal, para aprender através do instinto sobreviver, comer, beber, dormir, né? Reproduzir, descansar, lutar, se defender, progredir, né? A lei do progresso é isso, né? Então a gente vem nesses sentimentos que são sentimentos ligados às coisas materiais. E tudo que é material te afasta de Deus. Sempre. A tua sobrevivência diária te afasta de Deus. Muita gente não consegue amar a Deus ou rezar, né? Fazer uma prece, se conectar com Deus, porque trabalha o dia inteiro. Porque tem problemas físicos para resolver o dia inteiro. Então as coisas materiais, elas te afastam da divindade. Isso é o normal. E aí o que Deus fez e que Paulo dita ali? Ele mandou um enviado. Ele mandou um espírito puro, que esteve com ele, que conhece ele como ninguém, porque já passou por tudo isso, para encarnar entre nós. Então o que Jesus fez de fato? Ele saiu do âmbito espiritual, de você conhecer Deus espiritualmente, e veio para o âmbito material. Se eles só dão atenção, se eles estão muito presos às coisas materiais, se eles só conseguem evoluir através de algo que os 5 sentidos dele consigam ver, então eu vou fazer isso. Vou mandar um espírito que está aqui comigo, que me conhece profundamente, para encarnar entre eles. Ele vai encarnar e eles vão reconhecer eles inicialmente por causa dos milagres que ele vai fazer. E esses milagres já estavam preditos nas Escrituras, porque os profetas já vinham dizendo, olha, ele vai fazer isso, ele vai fazer prodígio, ele vai recuperar todos vocês, vai salvar a humanidade, ele vai elevar o povo hebreu, né, o povo judeu, ele é o Messias. Então ele veio, encarna, 30 anos estudando, se preparando para nas bodas de Canaã transformar a água em vinho. Ali é o início do ministério público dele. E através dos milagres ele começa a ser reconhecido. As curas, as multiplicações, as soluções. Mas ele não veio só para fazer milagres. Justamente ele não veio para fazer os milagres. Os milagres eram só para a gente reconhecer a Deus. Reconhecer que ele era o caminho. Ele veio para ensinar. Ensinar que a vida continua, que nós somos espíritos eternos, que Deus está o tempo todo de olho na gente e suportando tudo que a gente faz. Se nós nos sintonizarmos com ele, vamos estar bem. E aí por isso que Paulo fala, ele não precisava morrer.
Ele não precisava ter sofrido, porque ele já era um espírito puro. Mas ele veio para nos alertar, para nos abrir os olhos de que existe algo diferente pós a morte. Que existe uma vida real pós essa vida. E que só há um caminho, é o amor. Então Paulo, o tempo todo, ele fala do sacrifício de Jesus de voltar à carne, e porque Deus permitiu isso, para que abrisse nossos olhos. Para que nós estivéssemos hoje com o Espiritismo na mão, por exemplo, que cada vez mais é uma religião que vai se tornar ciência, com a comprovação da reencarnação, com a comprovação da vida após a morte, etc. E a gente vai compreender tudo aquilo que ele disse. Que o mais importante de tudo é nós desenvolvermos sentimentos bons. Até aqui o importante era sobreviver, era ter o ego, era se tornar numa individualidade. Daqui para frente não. Daqui para frente é desenvolver o self, que Divaldo trazia e insistia tanto com Joana de Ângeles, que é servir ao outro, servir a Deus. O que é servir ao outro, servir a Deus? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Jesus trouxe tudo isso descrito. Ele não precisava encarnar? Óbvio que não, mas tinha uma necessidade missionária, como muitos espíritos vêm aqui. E Paulo, ele relata isso intuitivamente, porque eu não acredito que ele tinha um conhecimento espiritual que nós conseguimos através da doutrina, né? Hoje em dia, mas ele na carne, naquela ocasião, não tinha esse acesso, mas ele traz essa intuição falando tudo isso, dentro o sermão que ele fazia. O sermão de Paulo era isso. Olha, ele não precisava, mas ele encarnou, ele veio morrer em nosso nome, em nossa glória, tal, e ele veio ensinar, ele veio mostrar que só o amor constrói, nós devemos deixar o homem velho para trás e assumir o homem novo, que é através de Jesus. Então Paulo, ele vem dizer isso, olha, joga o ego fora e vamos desenvolver o self, que é isso que Jesus trouxe para a gente, exaltando o tempo todo a diferença que é a de Jesus. Paulo já conhecia Deus, né? O Deus hebreu, o Deus judeu, mas ele não conhecia o amor desse Deus, desse Pai, ele conheceu através dos ensinamentos de Jesus, que veio na carne para impactar o nosso materialismo. Assim como o Espiritismo, no início da corrida dele, do crescimento dele, tinham materializações luminosas, milagres, Dr. Fritz, um monte de fenômeno físico o tempo todo, mediúnico, para quê? Para impactar e levar a gente a estar estudando o que realmente é importante, que é o Evangelho, que é a preparação do espírito para chegar no plano espiritual. E não os fenômenos, mas os fenômenos eram importantes no século XIX, século XX, para consolidar a doutrina e agora a gente conseguir estudar ela, compreendendo tudo que nos foi dito. As obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, Ivone do Amaral, todas as obras espíritas, obras mediúnicas, impactando o quê? O materialismo. É a mesma coisa. O processo é sempre esse. Eles conseguem criar uma ponte, né? Quais foram as pontes que nós recebemos, né? Eurípides Barçanufo, o Ivone do Amaral, Chico Xavier, Divaldo Franco, essas pontes mediúnicas para trazer a mensagem e consolidar essa mensagem, assim como Jesus fez. Depois de consolidada, vamos desenvolvendo ela a partir do desenvolvimento intelectual e moral do ser humano, da humanidade, do planeta. E aí cada quinta-feira a gente vem aqui falar sobre isso, né? Dentro da casa das pessoas, dentro da internet, os programas ficam gravados. Ontem fui lá na Sara, um beijo enorme, pessoal do Aliança Divino Pastor, maravilhosa acolhimento e a palestra. O clima uma delícia, aquela casa. O clima lá é maravilhoso. Uma delícia. E fizemos uma palestra que parece que foi muito boa. É isso, divulgar, mostrar a realidade, relembrar, porque a gente começa às vezes meio desanimado, com tanto problema, transição planetária, as dificuldades do dia a dia, parece que o mal vai vencer, a gente não sabe o que é o mal, o que é o bem, quem está do lado do bem, quem está do lado do mal, mas é transição planetária. São opiniões, né? O joio e o trio crescendo junto. E aí a gente vai e faz uma palestra daquela dizendo que está tudo sob o controle de Deus e de Jesus. Parece que alivia, né, essas dúvidas. Vamos lá. Eu queria... O Hernani, eu adorei a sua palestra, viu, agora. Aqui. Pensei que fosse de ontem. Eu não assisti. Mas a de agora eu gostei muito. Mas tem uma parte aqui que eu queria muito, que eu gostei muito de Paulo. Ele diz assim: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Gente, isso aqui é tão profundo de Paulo, né? Porque Paulo já tinha chegado ao ápice de entender
tanto Jesus, a ponto de ele falar assim, eu não vivo mais, o Cristo vive em mim. Depois de tudo que ele passou, depois de todo o sofrimento, depois de abrir mão de tudo que era material, as pessoas olhavam para ele e diziam assim, o Paulo enlouqueceu. Primeiro, enlouqueceu quando ficou cego na estrada de Damasco. Então, isso aqui é muito forte. Porque ele tinha tudo, ele tinha um poder na mão. Ele tinha um poder na mão. Eu lembro que uma vez eu ouvi do Ivan, né? O Ivan, ele teve muitas posses, né? E ele falou assim, Iris, quando eu tinha tudo sob controle, aparentemente, assim, né? Eu era um industrial, mas eu estava infeliz, todo mundo achava que eu estava no caminho certo. Depois que eu abri mão de tudo e me dediquei ao mapa, ao espiritismo, as pessoas começaram a achar que eu estou no caminho errado. Porque eu não me preocupo mais em acumular, porque eu não me preocupo mais com a riqueza, porque a riqueza, para mim, é ver mais um mapa, ver mais um mapa em algum lugar, é ver uma expansão do mapa, é ver um trabalho maior. E as pessoas não entendem às vezes nem dentro da família, não entendem essa... A gente teve vários amigos, né, dirigentes que tinham esse problema. O Valmir era um, né? Esse problema familiar, né? O Valmir, ele abriu mão do negócio dele para montar a Casa da Sopa, né? Então, assim, essa frase de Paulo me impactou. E ele diz assim, se eu me perdi, se eu enlouqueci, foi por amor a Deus. Porque eu entendi agora que nada disso adianta para nada, que eu não preciso estar me preocupado com nada. Com dinheiro, com trabalho, com política, com nada. Mas se eu mantenho o juízo, é por amor a vocês. Aí, o que ele está dizendo aqui? Olha, eu vou continuar me preocupando com todas essas coisas. Materiais. Fundando as igrejas, mantendo a disciplina, mantendo o trabalho, por amor a vocês. Porque eu não posso abrir mão dessa missão que Deus me deu de continuar divulgando, de continuar falando. Então, quando a gente vê, às vezes, a Casa Espírita, a rádio, a gente, inclusive, vai falar sobre isso aqui, né? Pedindo a arrecadação que a gente precisa para as tarefas. A gente está chegando no final do ano agora, né, tem o 13º dos funcionários, então já queria deixar aqui o meu apelo, né, para quem puder ajudar, nem que seja mensal, R$10 por mês, já vai dar 60 no final do mês, né, no final do ano, para que a gente possa conseguir essas doações. Então é só mandar um WhatsApp para a rádio, que a gente, né, consegue combinar isso através de Pix ou de boleto. Mas a questão que eu estou falando é o seguinte, a gente mantém as coisas materiais porque elas são necessárias para a divulgação do que é espiritual. Então, Paulo deixa isso bem claro aqui. Né? Eu mantenho o juízo por amor a vocês. Então, eu achei isso muito forte. Foi o que Deus fez, né? No fundo, ele manda Jesus encarnar. Que não precisava. Deu um trabalho danado. Por amor a gente. José, a gente ficou discutindo a virgindade de Maria aí 2050 anos. Como se isso tivesse importância. Porque ele precisava encarnar, ia ser muito difícil ele encarnar em qualquer mulher aqui. Tinha que mandar um espírito muito elevado para receber ele. De alta estirpe, então, né? Imagina isso no plano espiritual. Você pega as obras de André Luiz, né? Reencarnação de Sigismundo. Caramba, o sacrifício que foi. Imagina se fosse a reencarnação de Jesus. Iam ser 15 obras para explicar, desde o início, o que foi preparado, como é que foi. Acho que 15 ia ser pouco, ia ser pouco. E aí, outra coisa interessante que ele diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Ele está dizendo assim, olha, não tem como você mergulhar no cristianismo e não entender que você precisa mudar como pessoa. Porque não tem mais como eu continuar, eu ser cristão e ainda estar abraçando a coisas que me afastam do Pai. Quando ele fala aqui embaixo que o que Deus queria era a nossa reconciliação com Deus como povo de uma forma geral, isso aqui me remete à coisa mais urgente que a gente tem hoje no mundo. Inclusive nessa transição planetária, que é a reconciliação do homem com Deus. Essa semana mesmo eu vi um post, um comentário extremamente agressivo, né? E aí alguém falou assim, poxa, nem Jesus, né, foi compreendido. E aí a pessoa que botou o post botou embaixo, Jesus não sei quem é, não sou cristão. Como se sabe, de uma forma assim,
Quem não sabe quem é Jesus? Você pode até não ser cristão, agora você que não sabe quem é Jesus, você não vive nesse planeta, né? Porque você pode pegar pode pegar o Islã, se você não tiver numa tribo que ainda não foi descoberta, você sabe quem é Jesus, até porque você conta o mundo, o tempo, em antes dele e depois dele. Então, mesmo quem não acredita no Cristo, quem não é cristão, passou a contar o mundo entre antes dele e depois dele. Então, nós precisamos nos reconciliar com Deus. Nós precisamos... O mal, ele quer tirar Jesus da terra. Ele quer fazer com que Jesus não tenha sido um emissário. Só que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. É o único caminho. Não existe outro caminho ao Pai, senão através dele. Se não através dele, não é através de acreditar em Jesus. Porque falar para mim, eu acredito em Jesus, desculpa, mas isso é pouco. Isso é nada. Você tem que seguir os ensinamentos de Jesus, né? Mahatma Gandhi, ele não era cristão, mas ele seguia os ensinamentos de Jesus. Então, a chave que vira foi quando Jesus falou, olha, muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Quem fizer a vontade do meu Pai é que vai entrar. Então, a gente começa a entender que se reconciliar com Deus, que entender o cristianismo na sua essência, que entender quem é Jesus, o que ele veio trazer, o sacrifício dele por nós, que ele não precisava. Gente, olha, eu não quero passar sacrifício nenhum, nem precisando. Eu pergunto a cada um de vocês aí, quem é que quer sofrer? Quem quer passar um sacrifício? E se eu falar para você que isso faz parte do resgate de outras vidas, você vai dizer o quê? Nem me lembro disso, não tem outra maneira da gente resolver isso, não? É mentira minha? Eu não quero e provavelmente ninguém quer. Imagina você não precisar, você não ter a marca, você não ter a prova e você falar assim, não, eu vou por amor. Eu vou me jogar nessa jaula de leão porque eu quero tirar aquele menino ali de dentro, eu não preciso passar por isso. Eu estou indo por amor e não importa o que vai acontecer. Então, a vinda de Jesus para a gente é um marco. E é por isso que a gente divide o mundo entre antes dele e depois dele, porque é um marco na nossa história. Agora, Deus está nos convidando mais uma vez a se reconciliar com ele. Por que ele está nos convidando mais uma vez a se reconciliar com ele? Porque a gente está vivendo o início da transição planetária. E na transição planetária, o joio e o trigo ia crescer junto. Mas em algum momento, o mestre, o Pai Celestial, ele vai vir aqui e vai separar a erva boa da erva daninha. E essa erva daninha, ela está condenada eternamente? Não. Ela vai estar exilada, mas não condenada eternamente. Em algum momento, ela vai evoluir em outro lugar. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês querem? Seguir junto, né, com esse time que vai começar em outro lugar? Ou quer continuar aqui, né, num planeta de regeneração? Eu quero ficar num planeta de regeneração, porque eu não aguento mais a dor, eu não aguento mais as tragédias, eu não aguento mais a prova, a expiação. Eu quero a regeneração. O que Jesus fala pra gente? Os mansos herdarão a terra. Ele me deu uma premissa para continuar na terra. Ser manso. Como é que eu estou trabalhando a minha mansuetude? Porque eu pego meu carro, saio ali, tomei uma fechada, a minha mansuetude já vai embora. Eu preciso trabalhar. Por isso que ele fala assim, olha, quem entendeu, quem aceitou o Cristo, quem entendeu o que é o cristianismo, precisa mudar. Precisa mudar. Não adianta só, Senhor, Senhor, não adianta. É importante, é bom, nos ajuda, nos aproxima, mas a gente precisa da mudança. Porque a mudança é o que vai fazer com que a gente se aproxime da espiritualidade superior. Se você quiser se aproximar da espiritualidade superior, você precisa se afastar da espiritualidade inferior. A não ser que seja por socorro, que não é o nosso caso ainda. Então, se a gente está agarrado, abraçado àquilo que é inferior, a tudo aquilo que é degradação moral, degradação humana, você vai estar afastado, infelizmente, temporariamente, de um planeta de regeneração, porque num planeta de regeneração não cabe esse tipo de corrupção, não cabe o mal, não cabe a inveja, não cabe. Então, ou eu começo a mudar, ou eu começo a bendizer, ou eu começo a trabalhar isso dentro de mim, ou eu não vou estar pronto para estar aqui. Mas já chegou no comercial. Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Quintas do Evangelho no MAP. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem de Paulo, que ele fala que precisamos mudar depois que conhecemos o Cristo, que precisamos deixar as coisas velhas, aquilo que não nos faz bem, para poder entender essa mudança espiritual, que não adianta acreditar no Cristo só da boca para fora, que precisa vivenciar no coração. E fala mais, fala da nossa reconciliação com Deus, que ter o cristianismo em nossas vidas, ter Jesus nos nossos corações, é uma oportunidade de nos reconciliarmos com o Criador. E por que é uma oportunidade de nos reconciliarmos com o Criador? Porque às vezes a gente está no plano espiritual, a gente está no umbral, a gente está com medo do socorro. O que afasta a gente do socorro, muitas vezes, é o medo. Porque as falanges de vingadores ficam, olha, aquela turma do Cordeiro, lá você vai ter que pagar. Vai pagar o que você fez. E aí a gente, às vezes, está lá com medo. As pessoas, o medo que a gente tem da morte é o medo do juízo, é o medo do julgamento. Só que quando você percebe que não há julgamento, que o que há é acolhimento, é perdão, é reajuste, você começa a entender o plano divino. O amor cobre uma multidão de pecados. Assim que os cristãos venceram os romanos, né? Sim. Que os romanos perseguiam os cristãos, jogavam para os leões. Era considerado lá a pior coisa que acontecia dentro de Roma, porque enfraquecia o império, né? O Império Romano. Só que quando você ficava doente, só quem cuidava de você era o cristão. Quando vinha a peste, então todo mundo saía correndo. Todo mundo fugia, quem só é os que cristãos. Cuidava? Só os cristãos. Aí os caras começaram a ver que, pô, quando eu tenho um problema, quando eu tô ferrado, quem cuida de mim, eu corro para onde? O único que me acolhe é o E as cristão. pessoas começavam a se converter. Então é muito importante que a gente se reconcilie com o Pai. Porque às vezes a gente está revoltado, a gente está, poxa, eu não queria estar aqui, eu não queria a vida dessa forma, eu não queria estar assim, eu não queria nascer nessa família, eu não queria... Mas quando você começa a entender que você precisa de determinadas experiências para crescimento, eu vi uma frase essa semana, diz, aquilo que eu não posso mudar, muitas vezes acaba me mudando para melhor, né? Fazendo com que eu cresça, fazendo com que eu amadureça. E se eu tiver que conviver com aquilo que eu não posso mudar, eu posso mudar o modo como eu ajo diante daquilo. Porque isso vai fazer muita diferença na minha vida, né? Vai me fortalecer, vai fazer com que eu tome melhores decisões, com que eu ajude outras pessoas. Então, essa passagem é uma passagem muito interessante. Eu queria falar uma coisa para vocês, que semana passada a Yasmin, ela com muita propriedade lembrou muito, né? De lembrar vocês, né, do MAP, de lembrar vocês que o MAP tem mais de 12 casas espíritas, né? Mas que se você tem algum problema, alguma dor, né, entra no www.map.org.br, você vai achar uma casa perto de você, ou você vai achar um atendimento fraterno, ou você vai botar um nome para uma irradiação. Existem vários trabalhos que o MAP faz de socorro, de assistência, de caridade. E isso ajuda muito a gente, né, como comunidade, a olhar as palestras. Tem a TV MAP que apresenta coisas, né, online também, se a gente estiver longe. Tem uma aqui da Califórnia, a Roberta, mandando o MAP abrir, o Ivan abrir o MAP na Califórnia. Dá o celular do Ivan para ela. Muito bom. Eu queria mandar um abraço enorme para a Sônia Regina do Rio Comprido. Boa tarde, casal 20, paz e bem, amo muito vocês. Jesus abençoe grandemente. Amo esse programa, o nome na radiação já coloquei. A Jean Andrade, Parque Anchieta, estou aqui de novo. Não sou de faltar às aulas tão importantes. Ai, meu Deus, que lindo. Dessa vez não trouxe meu cântaro, trouxe apenas um pequeno baldinho para encher de conhecimentos espirituais. Espero que vocês não enjoem de mim nunca. Orei por vocês, não se esqueça de mim quando se comunicar com Jesus. A Jean, eu já te falei que algumas pessoas entram na minha oração eterna, né? E você já está lá na minha irradiação. Beto Orlando, de Rio Bonito, que bom ver vocês aí. Um abração para o Quintas do Evangelho. Hernani Iris. Marcos Luciano, boa tarde, paz e bem. História de Paulo é de muito sofrimento e resiliência. Exatamente. Ele é de Bom Sucesso, de Itararé, São Paulo. Parabéns pela programação.
Neide Alves Nunes, de Jacarepaguá, adoro a alegria de vocês. Muito bom ver essa alegria familiar. Gostaria de saber como posso mandar o contato de vocês para a Casa Espírita. Vou escrever aqui depois, tá bom, Neide? Roberta da Califórnia, tem uma excelente ideia. O Ivan vai ficar feliz se abrir um mapa aqui na Califórnia e mandar o casal 20 para cá. Acho que quem não vai ficar feliz é o resto da família, né? Mas tudo bem. Concordo, conheci a rádio, resido na Ilha do Governador, vinda de Nova Iguaçu. Meu irmão Jorge, padrinho de Elias Vasconcelos, observando nossa espiritualidade, incentivou seu afilhado a acompanhar a emissora da Fraternidade. Até hoje, comenta com pessoas afins, a programação impecável. Ai, que linda! O orientador espírita nos permite assistir, acompanhar os ensinamentos sobre o egoísmo, o orgulho, os males do século. As oportunidades de acompanhar são tantas. A Rádio Rio de Janeiro, eu sempre falo, né, gente? Tá angustiado, tá deprimido, liga na Rádio Rio de Janeiro. Quando o planeta se tornar um planeta regenerado, a Rádio Rio de Janeiro vai ser a mais ouvida do planeta, a mais comentada. Fala assim, essa rádio já era uma rádio de um planeta em regeneração. É verdade. E nós não sabíamos. É verdade. Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos, estão muito inspirados, já dei meu like, já curti, já compartilhei. Rosa Maria, belíssima tarde para vocês, orem por nós também. Todo mundo aqui da irradiação eu já coloquei. Janete de São Gonçalo, muito lindo, palavras do mestre, um beijo a todos. Pedro Luiz do Valqueire, um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Ele está sempre... É o jargão dele. É o jargão dele. Kátia Reis, boa tarde, família abençoada, que me traz tanto amor, entendimento, paciência e muita paz para caminhar. Jesus abençoe. Cris Duarte, boa tarde, uma tarde abençoada. Agora deixa eu vir aqui. Tem tempo ainda? Tenho. Daniele Batista, boa tarde, amigos, irmãos, amados, encarnados e desencarnados. E também vamos compartilhar. Hernani, tudo novo. Marilene Melcide mandou boa tarde. Vera Lúcia Leite, boa tarde, Jesus e a família abençoada. Pedro César Rocha, boa tarde, Iris Hernani. Bom te ver de volta, Hernani. Faz bem, viu? O pessoal tava com saudade de você. Yasmin não deixa eu vir. Irradiações... Ela queria vir hoje. Ela foi lá em casa. As irradiações eu já coloquei todas. Valdec Boaventura, eu nunca mais vou chamar Valéria. Eu não vou errar mais. Boa tarde, pessoal do MAP. Hernani, o convidado especial. Eu sou convidado. Abraço a todos aqui. Pô, Valdec, eu nunca errei teu nome, hein? Eu nunca errei seu nome, Realengo, Iris, não é Valéria. Nunca errei o nome, cara. Zin mandou um boa tarde. Carmen Rocha, boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Abraço fraterno para Iris Hernani. Vamos deixar o like. Senhor Arione de Carvalho, boa tarde, Hernani e Iris. Vocês não têm ideia da dimensão que vocês fazem a todos nós que assistimos e nos sentimos abençoados. E abençoando vocês também. Ai, que lindo! Ó, senhor Arione, mais um aqui que eu vou copiar e mandar para mim. André Teófilo, Rádio Abençoada, nós da Umbanda amamos vocês. E nós amamos vocês também. Nós também amamos vocês. Que Jesus abençoe a todos nós. Da Umbanda, do Candomblé. André Teófilo, isso eu acabei de falar, desculpa. Álvaro de Oliveira, saudações, Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande. Um beijo enorme para todo mundo. Adriana Maia, boa tarde, um abraço bem quentinho para aquecer a todos nessa tarde fria. Tá friozinho mesmo, gostoso, né? Isabel Mirandela, boa tarde, amigos. Hernani e Iris, grande prazer, em nome de Jesus, ter vocês juntos. Beijo no coração, boa tarde, Isabel. Diva Monteiro, boa tarde, casal querido, paz e bem em nossos corações. Sebastião Freire mandou um boa tarde. Rosa Maria Silva Salles, que alegria revê-los, belíssima tarde, família abençoada. Sérgio Mártires sempre com a gente também, sempre aqui deixando boa tarde dele. Lúcia Helena Souza Portugal, bênçãos e gratidão por estarmos juntos e percebendo a importância do estudo. Jesus Cristo sempre conosco, que assim seja, ela é de Niterói. José Fernandes Melo, olá casal abençoado, boa tarde. Márcia Sabá de Bom Sucesso, sou nova por aqui ao vivo, escuto e medito as mensagens no programa de domingo de madrugada. Gratidão e bênção. Legal, né? A reprise, né? Que Jesus te abençoe, Márcia, te proteja.
Peraí, que eu já me perdi aqui. Onde é que eu tô? Ione Dias, boa tarde a todos. São Paulo, bairro Brooklyn. José Fernandes Melo, já dei meu like, número 70. Gratidão sempre pela dedicação do Evangelho de Jesus. E me mandou um monte de girassóis. Só que deixa eu pegar o Emmanuel, senão não vai dar tempo. Vamos ver o que Emmanuel está falando, para o Hernani explicar a vocês. Assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam, eis que tudo se faz novo. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão somente porque envolve certas vantagens imediatas para as suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Nossa, Emmanuel aqui tá... Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de erros antigos. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor. E aí, Hernani? Essa é mais uma questão bem técnica, né, para a gente avaliar. Vamos fazer uma reflexão aqui, Iris. Vou propor uma reflexão para você. Ah, para mim? É. Não, propõe para os ouvintes. Para o povo, né? Mas você representa eles aqui. Ah, eu represento eles. Qual foi o primeiro contato de Deus conosco? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de Moisés. Como é que Deus se apresentou naquele momento? Eu sou o Senhor. Não, ele olhou e falou o seguinte: eu preciso ter esse povo aqui, esses espíritos que encarnaram de capela, esse povo hebreu, liberto. Eu preciso ter eles com liberdade para eles estudar fora dessa religião que eles estão sendo obrigados a ter aqui no Egito. Então Deus, nos primeiros contatos com o povo escolhido, com o primeiro profeta grande que ele envia, que é Moisés, ele manda a praga, ele manda abrir o mar, ele manda uma série de fenômenos materiais que elevam aquele povo de uma posição de escravo para uma posição de liberto e com uma terra prometida. Quando Jesus vem, o que o povo hebreu esperava dele também? A mesma coisa. Agora em âmbito mundial, né? Agora nós vamos nos libertar do domínio romano, dos domínios gregos, vamos ter pragas a nosso favor, vamos ter milagres a nosso favor, e Jesus veio com outra proposta, completamente diferente, de mostrar o verdadeiro Pai. O verdadeiro Pai não vence pela violência. O verdadeiro Pai é aquele que prepara você para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Não é essa vida material. Então nós todos aqui estamos acostumados, estamos pedindo coisas materiais para Deus, que é o emprego novo, a cura da doença, é o problema familiar, é o vício que está atormentando a gente, uma série de coisas materiais que estão no nosso dia a dia. A gente continua pensando, obviamente, por ser humano, como os hebreus pensavam. Para me libertar do Egito, ele vai mandar gafanhoto, ele vai mandar a peste, ele vai mandar a chuva, ele vai abrir o mar, ele vai me mandar um maná quando eu estiver morto de fome para que eu não morra e consiga chegar a Jerusalém. Então tudo isso são coisas materiais provenientes de Deus para ter um povo liberto e preparado para estudar até a vinda de Jesus e mostrar o verdadeiro Deus. É o dia a dia nosso. O nosso dia a dia é esse. Nós estamos o tempo todo pensando, lutando e almejando e esperando de Deus coisas materiais, que são nossas dores diárias.
E ele está te prometendo o espiritual. Então vem uma dor, vem um problema, vem uma doença, vem uma dificuldade, vem um filho difícil, vem aquela esposa complicada, aquele marido louco, mas são questões espirituais que eu preciso resolver para quando eu desencarnar, quando eu voltar, quando eu estiver consciente do que era aquele problema, eu estar muito melhor do que eu estava antes. Essa é a proposta de Jesus, bem diferente da de Moisés ou de qualquer outro profeta que veio antes ou depois dele. Tá inspirado hoje, gostei, de tinta certa. Foi a Sara ontem. Foi a Sara ontem? Ana Lee mandou um boa tarde, Maria Lúcia Modeste mandou um boa tarde, Maria do Carmo, as irradiações já coloquei, Marcos CN, boa tarde, estamos juntos novamente. Vera Lúcia Leite, por tudo que vocês falaram, a importância do evangelho no lar, os estudos, fazer o bem sempre para você e seus irmãos em Cristo, agradecer e reconhecer que Jesus é nosso mestre. Como é importante fazer o evangelho no lar, gente. Como é importante. É a proteção da sua casa, a proteção do seu lar. Se você não consegue fazer sozinho, está desanimado, toda segunda-feira, 8 horas da noite, eu estou lá fazendo com vocês no Facebook. Eu vou transferir do Face para o YouTube, porque o Face apaga, né? Eu tenho feito o Pão Nosso. Mas na verdade, 20, 30 minutinhos no máximo. É um evangelho no lar, que era para a gente poder fazer junto. Então, ou você pode fazer junto, ou sozinho também. Mas às vezes a gente, né, quer companhia, então eu estou aqui me oferecendo como companhia. Mas é muito importante cuidar da casa, é muito importante cuidar do lar. Célia Monteiro, boa tarde, casal. Em que MAP vocês trabalham? No Recreio. Fica ali atrás do Recreio Shopping. Eu não sei o endereço certinho, mas é aquela rua... Cidade Jardim. Cidade Jardim. Condomínio. Ali, bem lá no final da Janário de Carvalho, né? Miriam Veras, boa tarde. Inclusive, hoje à noite eu estou lá às 8 horas. Miriam Veras, boa tarde, queridos. Regina Oliveira, boa tarde, linda família, amo vocês. Que Jesus os abençoe. Ela fala de Maricá, Rio de Janeiro. Tânia Regina, você não foi a Maricá? Tenho ido. Tânia Regina, boa tarde, casal top. Só gratidão sempre. Girassóis para mim. Cristina Barreto, hoje estou em casa e aproveitei para ver e ouvir o programa que eu adoro. Ai, que bom. Sandra Rosélia, boa tarde, amigos queridos. Vera Fernandes Melo, boa tarde com Jesus Cristo. O nome já coloquei na irradiação. Muito obrigada, já dei o like. Iris, até mais tarde no estudo. Oba! E hoje vai ser só eu. Eu falo que hoje vai ser só eu, porque às vezes eu levo uma canjica, às vezes eu levo um agrado, né? Mas ultimamente eu tô meio na preguiça e tá indo só eu mesmo. Cristina Barreto, também escuta o programa de madrugada. Suzy Batista, Paz e Luz com Jesus Cristo. Legal saber que o povo escuta, né? A reprise. Daniele Batista, Mateus, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É verdade, Daniela, é verdade. A gente não quer o sofrimento, mas às vezes, se o sofrimento ele veio porque a gente manteve uma postura, porque a gente se recusou a fazer o mal, porque a gente continua abraçando, né, e lutando pelo bem, felizes, né? Felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Suzy Batista, Paz e Luz com Jesus Cristo. Me mandou um monte de girassol, eu amo girassol. Luiz Fernando Pereira, eu não perco o programa Quintas do Evangelho no MAP. Só não entro no chat. Hoje entrou, viu? Que Jesus te abençoe, Luiz, te proteja. Já vou gravar você aqui agora para sempre te mandar uma vibração positiva, mesmo quando você não entrar no chat. Daniele Batista. Iris, eu pediria a você que falasse as passagens do Mestre e os capítulos de Emanuel, por favor. Você quer saber qual é a passagem? Peraí, a passagem que eu falei na... A passagem que a gente leu segunda Epístola dos Coríntios, capítulo 5, tá? E o capítulo é Caminho, Verdade e Vida, capítulo 7. Tudo novo. Rogéria Tavares, gratidão, paz e luz, boa tarde. Ângela Ponte, boa tarde, casal nota 1000, na escuta hoje, trabalhando e aprendendo muito com vocês. Deixando meu like.
Mara Lourenço, boa tarde, amigos queridos. O nome da irradiação já coloquei. Cristina Barreto, é muito bom fazer e ler o Evangelho no Lar pelo YouTube. Fica mais fácil para seguir. Sim, a gente faz hoje o Pão Nosso. A gente fez primeiro Jesus no Lar, agora a gente está fazendo o Pão Nosso. Mas é legal, é gostoso. Daniele Batista... Oi, já me perdi. Deixa eu voltar aqui. A rádio faz diariamente às 18 horas o culto aí, gente. Tá vendo? Desculpa, eu sou ruim de programação. O MAP também faz várias programações. Se vocês quiserem entrar lá no site, vocês vão ver. A rádio aqui, ela tá me dizendo que faz às 18 horas. Ave Maria, tem Ave Maria aqui. Tem a Ave Maria também, né? Horas, né? A Ave Maria também, eu acho que é do MAP. Vera Lúcia Leite me mandou corações. Daniele Batista. É a hora da Ave Maria, ela acabou de dizer aqui. O senhor Ariano, dá tempo de colocar? Sim, seu nome estará na irradiação, que Jesus abençoe. Odilon Ferreira Mesquita, sempre bom estudos com a equipe da Rádio Rio de Janeiro. Célia Monteiro, se a palestra for online, coloca... é no Quintas do Evangelho. A palestra de hoje não é online, tá? É presencial. Às segundas-feiras tem o Evangelho, o Pão Nosso, a live à noite. E Yasmin vai fazer uma também, mas a gente ainda não tem. É só entrar na página do Facebook do Quintas do Evangelho e segue a página, que aí você vai às segundas-feiras. Tem que criar no Instagram também, né? No Instagram não tem. Fabiane Carvalhosa mandou boa tarde. Mary Santos Jesus falou que é a primeira vez. Seja bem-vinda, que Jesus te abençoe, que você continue sempre conosco. Cristina Pinheiro, olá, casal querido, já dei like. Priscila Sampaio, boa tarde, queridos. Consegui entrar ao vivo, porque geralmente tenho visto só as gravações. Estou na academia, fazendo cardio assistindo vocês. Isso aí. Vambora, é um cardio abençoado. Vai queimar o dobro. Agora. Wagner da Silva Vitorino, boa tarde. Mais um baita programa, as irradiações para a avó falecida. Dona Raimunda, onde quer que esteja, que Jesus te abençoe, te proteja. Vou botar todo mundo na irradiação. Ela deve estar ouvindo lá no plano espiritual. Se é mais ouvida no plano espiritual. Já me falaram isso várias vezes. Rosimar Alves Guimarães mandou boa tarde. Mary Santos pediu a irradiação, estou colocando. Daniele Batista, segunda epístola... ela está colocando aqui para mim. Eu queria aproveitar que a gente já está no finalzinho. Eu vou ler todas as mensagens. Eu sei que eu não vou conseguir responder todas, mas eu leio sempre todas. Coloco os nomes na irradiação. Mas a gente está no finalzinho. E eu queria muito que a gente aproveitasse esse momento para a gente lembrar do que é se reconciliar com Deus, do que é se reconciliar com o nosso Criador. A gente, às vezes... entender que aquele momento de dúvida, de angústia, ele é normal. Porque quando a gente está na carne, Jesus falou que a carne era fraca, a gente não está lembrando de tudo, né? Então a gente fica ali com aquele coração apertado, às vezes a gente acorda, não sabe nem porquê, né? Tanta angústia. Além da gente não lembrar, a gente está inserido numa energia do plano espiritual que às vezes a gente não sabe lidar. É um espírito sofredor que se aproxima, você sente aquela energia e não sabe que não é tua. Mas o mais importante é orar e vigiar. Por quê? Porque todas as vezes que a gente eleva o nosso pensamento, que a gente se aproxima do Criador, que a gente entende que não importa o tamanho da nossa dor, não importa o grau da nossa dificuldade, não importa que prova que a gente veio para passar ou que expiação a gente veio para passar, a gente tem um Pai que é amor, que é poder, que é bondade, que é misericórdia. A gente tem Jesus, que é o mensageiro de Deus, nosso irmão mais velho, governador do planeta, e que a gente sempre vai estar amparado pela misericórdia divina. Então, se você está achando que está pesado, você ajoelha e fala: Pai, está pesado, alivia o peso da cruz, pede a Jesus, coloca ali as tuas dores, né, aos pés do altar, como a gente costuma dizer. Eleva teu pensamento, agora confia. Não pensa assim que vai resolver agora, que vai resolver no minuto seguinte. Confia ao Pai as tuas dores.
Porque muitas vezes a gente quer uma resposta imediata, porque nós somos crianças. A criança pergunta, posso não sei aonde? Você fala assim, vou pensar. Vou pensar já significa quase que você vai deixar. Eu aprendi isso depois de muito tempo, porque quando era não, o não saía na mesma hora. Então, confia. Coloca ali, né, depõe o seu pedido, né, com o coração, né, a sua mudança, que eu tenho certeza que se você levar o seu pensamento e chamar Jesus, Jesus vai até você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.